Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Ana Freia, especialista em runas, e se você se interessa por esse assunto e ainda não está inscrito, aproveita para já se inscrever, dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque senão o YouTube não entrega os meus vídeos para você e você vai perder. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a consagração do jogo de runas, como fazer a consagração. Atendendo alguns pedidos de alguns inscritos aí, como a Thalita, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo para você, para passar de uma forma prática como fazer isso. Lembrando que isso pode variar de pessoa para pessoa, não existe uma regra definida, um passo a passo definido, uma lei, né, sobre isso. Isso pode variar de pessoa para pessoa, inclusive dos seus conhecimentos, da sua linha espiritualista, mágica, enfim. Cada pessoa tem que encontrar o seu jeito, né? Mas eu vou passar o básico que você precisa para fazer esse tipo de procedimento e uma sugestão prática do que eu costumo fazer. Bom, e para que a gente faz isso, né? Quando a gente consagra um objeto, quando a gente consagra alguma coisa, o que a gente está fazendo é tornar aquilo sagrado, né? Como o próprio nome diz. O que isso significa? Quando a gente monta um altar, por exemplo, qualquer objeto, qualquer substrato material, qualquer coisa que seja, que de alguma forma faça uma ligação com a sua espiritualidade, ele vai servir como seu ponto de força, né? É o entre mundos. Você está utilizando de objetos materiais para entrar em contato com o plano espiritual. Por isso, comumente se faz uma espécie de ritualística, uma espécie de cerimônia, para determinar aquilo como algo sagrado, que terá uma função sagrada. Isso é feito tanto com objetos de altares, como amuletos e talismãs pessoais, ferramentas mágicas, você segue alguma linha magística, então se você utiliza taças, punhais, todas essas coisas, normalmente elas são consagradas. No ato da consagração você coloca a sua energia, você determina aquilo como um ponto de força, porque é uma representação física daquelas vibrações com as quais você está mexendo, e por conta disso essas consagrações também são feitas com oráculo. Por quê? Porque no momento da consagração é como se você estivesse despertando ali aquilo que você está fazendo. No caso, a gente está trabalhando com as runas, então você estaria atribuindo vida a elas e atribuindo uma função para elas, ao mesmo tempo que você coloca a sua energia naquilo. Né? Lembrando que quando a gente abre um oráculo, a gente está abrindo um portal. Nós estamos utilizando uma ferramenta, um objeto, um substrato material para fazer essa ligação com o outro lado também. A gente trabalha a questão das energias, a gente trabalha tudo isso, mas tem toda uma questão de espiritualidade por trás, que vai além disso, né? E em termos de energia, puramente falando, quando você faz esse procedimento, você prepara aquele instrumento energeticamente para alguma coisa, tá? Saindo um pouco desse âmbito mais filosófico, espiritual, religioso, que nem todas as pessoas podem ter essa afinidade, muita afinidade com essa ideia, tá? De qualquer forma, é um procedimento energético que você faz para preparar o seu oráculo para leitura e tudo mais. Bom, e se a consagração dos oráculos ela pode variar de pessoa para pessoa, a gente vai ver várias sugestões aí que as pessoas costumam fazer e são diferentes, às vezes mais simples, às vezes mais complexas, mas dão super certo. Por quê? Porque você precisa fazer aquilo que você tem afinidade. Então, de forma geral, até com as cartas principalmente, você vê pessoas que fazem dormem 7 dias com o baralho embaixo, né, embaixo do travesseiro. Se fosse fazer isso com as runas, seria interessante fazer 9 dias, porque o 9 é um número mais... ele meio que faz às vezes do 7 dentro da cultura nórdica, ele é um número muito mais importante do que o 7, né? Então você dormiria 9 dias ali com as runas embaixo do travesseiro. Tem gente que deixa uma noite inteira tomando, né, banho de lua, né, na lua cheia, ou deixa ao ar livre na lua nova também durante uma noite toda. Tem gente que usa a imantação dos 4 elementos. Se você trabalha com os 4 elementos, você tem ali uma representação do fogo com uma vela, do incenso, né, o incenso para o ar, água para aspergir, cristais ou mesmo um vaso de plantas ali para representar o elemento terra e você fazer a harmonização com esses elementos. Então, assim, existem várias formas. Tem pessoas que não usam nada, tem gente que usa só a chama de uma vela para trazer aquela energia da luz, né, uma energia de luz. Tem gente que usa um copo d'água apenas, porque a água é um elemento de purificação, e tem gente que não usa nada dessas coisas, apenas a mentalização, imposição de mãos, coisas nesse sentido, né? E tem gente que usa só as runas, só visualizando a energia das runas. Isso é interessante quando você já tem prática com elas, que você já consegue invocar as vibrações, as energias que cada uma delas traz, você escolher runas, assim, de repente, de limpeza para limpar o seu oráculo, como o Lagur, por exemplo. Então, você invocar a energia daquela runa e direcionar para o oráculo, ou você invocar uma energia de transformação, ou uma energia de espiritualidade, com Augur, por exemplo, e por aí vai, né?
Aqui no caso a gente está trabalhando, estou partindo do princípio que você comprou um jogo de runas, ele poderia ter sido feito por você, mas eu vou partir do princípio que é um jogo comprado, tá? Mesmo porque quando a gente confecciona nossas próprias runas, a consagração em si ela é opcional, porque na verdade no momento em que você está fazendo ali, que você está gravando ou pintando ou cravando, né? Tudo vai depender do material, mas no momento em que você está produzindo ali o seu jogo de runas, você já faz a consagração ali. Primeiro porque atividades manuais são a forma mais concreta de você colocar sua energia em alguma coisa. Quando você está fazendo alguma coisa, você coloca sua energia nela, né? E aí, no ato da confecção do oráculo, você já vai colocando a sua energia ali. Então, uma consagração de fato, posteriormente, ela acaba sendo opcional nesses casos, apesar de que eu, como, né, eu gosto muito de trabalhar com energias, eu acabo fazendo, quando eu mesma faço um jogo de runas, eu acabo fazendo a consagração posteriormente também, mas é opcional. Mas aqui a gente vai partir do princípio que você comprou um jogo de runas, você não sabe quem colocou a mão ali e você precisa colocar sua energia nele. Então, qual que é a ideia? O que vai diferenciar de você consagrar um jogo de runas para você consagrar ou qualquer outro oráculo, né? Eu dei algumas sugestões aí, essas sugestões poderiam ser usadas com as runas também, mas da minha experiência, tá? Eu estudei muitas coisas e eu testei algumas coisas também. Eu estudei muitas coisas e muitos autores, eles, de repente, determinam uma coisa meio complexa, assim, toda uma ritualística meio complexa ali para você consagrar as runas. Não precisa de muita coisa, na verdade é uma coisa simples, tá? Mas o que eu percebo que diferencia bastante é porque no momento em que você vai consagrar cada runa, você precisaria se conectar com a energia delas. Não só consagrar elas de forma geral como um oráculo, de forma generalista, né? Mas você evocar cada uma daquelas energias, você trazer cada uma daquelas energias e direcionar para aquele substrato material, para aquele objeto, né? Essa é a diferença principal que eu vejo de consagrar um baralho, por exemplo. Eu consagrei vários tarôs meus que funcionam muito bem, só consagrando o oráculo de forma geral. Já com as runas eu não consigo ver funcionar desta maneira. Porque como com as runas a gente trabalha muito essa questão da simbologia, e eu entendo que a forma mais profunda de você se conectar com elas, tanto para a leitura oracular quanto para outras coisas, é você sentir essas vibrações, isso precisa existir no momento da consagração, tá? Então, esse é o ponto. O que você vai precisar para consagrar suas runas é você sentir a vibração de cada uma delas. Então é uma coisa que precisa ser feita com um certo tempo, você tem que ter uma disponibilidade, ter certeza que você não vai ser interrompido. Realmente fazer uma imersão ali, né, dentro do seu propósito, naquilo que você está fazendo. Se torna uma verdadeira ritualística você consagrar suas runas e não é uma coisa rápida, né? Não seria uma coisa rápida, apesar de ser simples. Mas de forma prática, a única coisa que você vai precisar é de fato o seu jogo de runas e um espaço ali configurado apenas para esse fim, né? Uma toalha, uma mesa, alguma coisa que você possa usar só para isso. Então, o que eu recomendo? Quando você vai fazer uma abertura oracular, você vai precisar ter uma toalha, uma placa, alguma coisa. Utilize isso como base para você consagrar suas runas para que elas fiquem ali por um tempo, né? Eu recomendo que você deixe pelo menos 9 horas ali, elas concentrando após a consagração, né? Tem gente que fala 9 dias e tal, eu não tenho 9 dias, né? Eu vou consagrar agora, no dia seguinte eu já vou estar usando. Então eu vou deixar por 9 horas, que é o suficiente, né? Então você vai deixar elas ali concentrando aquela energia da consagração. Para isso você vai precisar ter uma base. E o mais prático seria você utilizar a própria toalha que você vai usar no jogo. Então, no momento da consagração, é como se a toalha já estivesse sendo consagrada também, tá? A não ser que você tenha outras toalhas, de repente, outros panos, tecidos que você use para altar. Se você é uma pessoa que tem esse hábito de montar altar, ou se você tem um altar fixo, você pode utilizar o seu próprio altar para isso. Sem a necessidade de utilizar a toalha para jogo, tá? Mas o que eu recomendo? Antes de você começar a consagração propriamente dita, é bom você dar uma limpada rápida, né? Tanto nas runas quanto na toalha, se for uma toalha nova. Se é uma toalha já sua, não precisaria, mas se for uma toalha nova que você providenciou para a sua abertura oracular, você dá uma limpada. Aqui no caso eu estou trabalhando com incenso, é um incenso comum, né, que você encontra em casas religiosas, coisas nesse sentido, mas ele é um incenso de boa qualidade, tanto que ele dura mais tempo e o aroma ele fica por mais tempo no ambiente, no caso seria uma simplificação do palo santo. Eu gosto de trabalhar também com a mirra, né, já que a gente vai
fazer uma consagração, mas o Palo Santo também é ótimo para isso, porque além dele preparar o ambiente para procedimentos mágico-espirituais, ele também faz aquela limpeza, né? Então eu pegaria uma runa por runa aqui, passaria na fumaça do incenso, bonitinho, me concentrando. Eu posso até pensar na runa Lagur também, que é uma runa de purificação, e alguma runa associada ao elemento ar também, já que a gente está trabalhando com a fumaça do incenso, né? E eu vou fazer isso com as minhas runas, uma de cada vez, me concentrando. E vou fazer isso com a toalha também, se for uma toalha nova, né? Eu vou passar aqui, eu posso cantar alguma coisa, se eu conhecer alguma música, alguma canção de limpeza, ou que tem a ver com a minha espiritualidade. Eu posso fazer uma oração ou posso simplesmente visualizar mentalmente que a limpeza está sendo feita. Feito isso, a gente vai passar para a consagração propriamente dita, né? Limpei tudo e eu vou montar uma espécie de altarzinho, vou precisar de uma mesa, alguma coisa nesse sentido, mas o que eu vou fazer? Como a gente pode ver aí, é uma coisa simples, a única coisa que você vai precisar é a sua toalha, que você limpou, e o seu oráculo, mas você pode utilizar outros elementos se for do seu agrado. Como eu disse, não tem uma regra para isso. Se você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com cristais, você tem, sei lá, uma drusa de ametista e quer colocar, coloque, né? Você pode colocar outros elementos que você queira que tenha a ver com aquilo que você, né, acredita e aquilo que você costuma fazer. Aqui nesse caso eu estou simulando o círculo rúnico, como você pode ver, né? Isto também é opcional, você poderia usar outras coisas aí, até folhas, pedaços de madeira, enfim. Eu tenho esse joguinho de runas aí feito em argila, na época ele foi feito para jogo, tá? Mas aí coisas acontecem, eu mudei de cidade, não achava uma olaria para queimar, porque a argila, ela precisa receber a queima adequada, uma temperatura adequada, não é uma coisa que você consegue fazer em casa, né? E se você não faz, ela fica soltando, ela fica esfarelando, então não tinha condições de utilizar esse conjunto para jogo. E aí no final ele acabou virando um adendo para altar, então eu uso muito isso, fazer um círculo único com essas peças, tá? Mas isso não é obrigatório. E você inclusive poderia até, se você tem facilidade já com a visualização, visualizar um círculo rúnico ali, porque é muito interessante você trabalhar com essa energia de todas as runas em conjunto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, antes de qualquer procedimento mágico, o que a gente faz? Um relaxamento, entrar no estado alterado de consciência, se possível, né? Então, você vai começar a consagração. Eu costumo dispor dessa maneira, tá? Todas as runas em ordem, como você pode ver aí, porque aí, como a gente vai trabalhar uma por uma, eu gosto de trabalhar na sequência do futar. Então, eu vou começar pela runa Ferru. Eu vou pegar a runa Ferru, vou colocar ela separadinha ali e é com ela que eu vou trabalhar através da imposição de mãos. Ou eu posso pegar a runa Ferru e colocar nas minhas mãos, né? E trabalhar segurando ela ali, né? Assim, colocar a runa aqui e segurar ela assim diante do altar. Aí é com você, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Aí é que entra o X da questão que a gente faz, né, específico para as runas. A gente vai trabalhar com a magia do som. Hoje todo mundo sabe que o som ele emana vibração como, né, tudo. E para os antigos nórdicos germânicos, eles tinham inclusive uma magia, né, uma espécie de magia que era voltada para isso, para essa questão do som que era o Gauder. Quando a gente usa as runas, a gente canta o nome delas, né? Recita o nome delas ou sussurra o nome delas, a gente diz que está utilizando Gauders rúnicos, né? Um Gauder de cada runa que nada mais é do que você chamar o nome delas como se fosse um mantra, né? A magia do Gauder em si, ela tem lá orações maiores que se criam e tudo mais, encantamentos e por aí vai com frases inteiras, mas aqui no caso seria um Gauder simples, que é basicamente o nome da runa, tá? Então eu peguei a primeira runa, eu vou fechar os olhos, eu vou me concentrar, eu vou pensar em todos os significados daquela runa e vou, de forma mais profunda possível, me conectar a ela. Como? Pensando nos significados dela, eu vou puxar da memória várias situações em que eu vivi, por isso que os exercícios de autoconhecimento são tão legais, que ajudam nisso também. Eu vou puxar da memória várias situações que remetam para mim, por exemplo, no caso a gente vai começar pela runa Ferru, que remetam a essa ideia de prosperidade. Coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vejo por aí, tudo que remeta para mim, que signifique para mim prosperidade. Eu vou pensar nessas coisas e, se possível, eu vou trazer situações que foram importantes na minha vida para tentar evocar um sentimento, né? O sentimento também é muito poderoso. Então, se eu estou trabalhando com a runa da prosperidade, eu vou consagrar a runa Ferru, eu vou pensar em coisas que aconteceram comigo, que eu senti que eu estava tendo uma conquista, né? Que é o que essa runa fala. Prosperidade de conquistas, de ganhos.
Então eu vou tentar me lembrar de situações em que eu senti que eu estava conquistando algo de fato para trazer aquele sentimento. Feito isso, a hora que eu me concentrar adequadamente, que eu sentir aquela energia de forma intensa, eu vou cantar o Galdar da runa, né? No caso, eu vou chamar o nome da runa. Então, o ideal seria você cantar pelo menos 3 vezes, então eu faria algo do tipo ferro, ferro, ferro. Simples assim, não tem segredo. Acabou, vou colocar ela no lugar, né? Se eu estiver segurando, ou se ela tá na mesa, vou colocar no lugar. Perfeito. Passo para a próxima runa e eu vou fazer isso com todas. Vai demorar? Vai demorar, não vai ser uma coisa rápida. Nós temos 24 runas e você vai se concentrar uma por vez na energia delas e vai cantar o Galdar delas, né? Por isso que eu falei que quando você mesmo faz o seu próprio jogo de runas, não tem a necessidade de você fazer uma consagração neste porte, você pode fazer uma coisa mais simples, porque no momento em que você confecciona, você já vai cantando os Galdars, você já vai pensando, se conectando com essa energia, você já vai chamando o nome dela, você já vai entrando naquela energia, colocando a sua energia naquilo que você está fazendo, se terminou de confeccionar, já está consagrado. A verdade é essa, né? Porque o tempo que você vai gastar ali produzindo uma por uma, você já está fazendo esse trabalho energético. Feito isso, você vai pegar todas as runas que você fez com as mãos em concha, né? E você vai selar isso através da sua respiração, né? Quando a gente olha a mitologia nórdica, quando Odin atribuiu vida aos primeiros 2 seres humanos, Askja, né? Quando ele animou as árvores, ele e os outros deuses, Odin fez o quê? A partir do momento que ele soprou nessas árvores, ele não só atribuiu a elas o dom da respiração, porque sem o ar ninguém vive, né? Então ele deu a elas a respiração e junto com a respiração a centelha da vida. Porque na respiração a gente emana o prana, o onde, a força vital, ela vem junto com o ar. Então a respiração é algo muito, muito forte dentro dessa ideia, né, dessa linha, e ela vai trazer essa questão energética bastante forte também, ao passo que você inspira, você traz para dentro de si essa energia vital, com ela você traz as vibrações rúnicas e aí você expira, direcionando essas vibrações para algum lugar, nesse caso, para o seu jogo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma espécie de oração ou simplesmente uma afirmação, como se nesse momento você está atribuindo uma função àquele oráculo. Então, nesse caso, o oráculo vai servir como uma ponte para que eu consiga trazer informações do plano astral ou, né, de forma energética, além do que está no plano físico. E é isso que eu vou dizer, né? Isso é pessoal, eu particularmente vivo improvisando essas coisas. Raramente eu tenho orações prontas para esses momentos, né? Mas você pode escrever de antemão, se você quiser, mas basicamente você precisa, né, determinar de forma firme para que aquilo vai servir. Será utilizado para leitura oracular, será utilizado para ajudar pessoas, será utilizado para obter informações. A partir de agora, você está consagrado com a minha energia para isso. Você vai falar alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, finalizando, você vai soprar sobre ele. Você vai fazer a afirmação, você vai fazer pelo menos umas 3 respirações profundas, visualizando que você está emanando essa energia vital com as vibrações rúnicas que estão em todo lugar. E aí você vai soprar no jogo, né? Dando vida a ele e imantando ele com essas energias rúnicas e com a sua própria energia. Aí, se você quiser dormir 9 dias com o seu jogo embaixo do travesseiro, se você quiser fazer alguma outra coisa, aí fica a seu critério, mas essa é a consagração básica que eu costumo fazer. Ah, um outro adendo também, eu vou deixar uma imagem, alguma coisa aqui em algum lugar, sobre o uso da runa Enguar ou Ingus, né? Que é uma runa muito utilizada para isso dentro da magia, para concentração de energia. Então, quer dizer, eu faço toda a consagração, eu selo a consagração com o sopro vital, né? E com a minha energia, no final de tudo. E aí eu deixo ela ali dentro da runa Enguar, né, ou Ingus, para concentrar aquela energia para posteriormente utilizar esse oráculo, né, nas leituras e tudo mais. É opcional, você pode ver que eu uso uma coisa bem simples, não é nada muito rebuscado, que com o mínimo de recurso você consegue fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, porque eu vou postar outros vídeos ensinando a jogar runas e se você não se inscrever, o YouTube não vai entregar os vídeos para você e você vai perder. Aproveita para dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp com seus amigos que se interessam pelo assunto. E se você fizer a consagração dessa maneira, depois conta para mim como foi isso para você, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima!